Quais foram as medidas do templo que Salomão edificou? Qual era o tamanho desse templo em metros, para ficar fácil aqui para a gente? Aliás, não sei se você sabe disso, né? O que é um metro, né? O que é um metro? Como é que definiu esse negócio do metro? Então, os franceses criaram a medida, tem lá uma barrinha, que eles disseram, essa distância é 1 metro, e tem aquela barra lá, que eu acho que é de platina, guardada lá no museu em Paris, numa temperatura, numa pressão para não dilatar, não diminuir, e manter aquele padrão, que é o padrão de medida hoje nosso, decimal, do metro. Os ingleses mais antiguinhos aí tem um monte de maluquices, né, de polegadas, de léguas, de jardas, que são coisas assim como eram antigamente, medidas pelo corpo humano. Então eles mediam lá em Jerusalém palmos, braças, côvados, essa distância do cotovelo até a ponta da mão, que davam mais ou menos 6 palmos. É claro que, bom, cada um, né? Então, se fosse medir o côvado do Golias e o côvado do Davi adolescente, ia dar uma baita numa diferença. Na prática, nós temos aqui que um côvado colocado aqui nesse texto, que tem a ver com o côvado egípcio, era por volta de 45 centímetros. Então, uma pessoa mais ou menos normal, você pode medir aqui. Eu tenho aqui, olha só, eu sei que o meu palmo são 22 centímetros e meio. Então, se eu olhar aqui, vai dar 45, olha, tá vendo? Um pouquinho menos de 50 centímetros seria o meu côvado, que é mais ou menos o côvado egípcio. 45 centímetros. Fazendo essa continha, as dimensões do templo eram 60 côvados por 20 de largura e por 20 de altura. Então você vê já o tamanho do prédio. Um prédio de 27 metros por 9 de largura e 9 de altura. Se você pensar bem, um terreno padrão aí nas grandes cidades é um 10 por 30, né? 300 metros quadrados. 10 de frente, 30 de fundo. Olha só aqui, 27 por 9. É mais ou menos assim. Então, quando você pensa nisso, você vê, o prédio não era tão grandão assim, hein? Puxa vida, um terreno de 300 metros quadrados não é um sobradinho ali dentro, né? Não era um prédio tão... Você falou, o Templo de Salomão. Agora, ele tinha seus anexos. Isso tudo era para o lugar do templo, né? Ele tinha 54 metros de alpendre e anexos eram colocados. Então, aquele templo era um lugar, olha, e 9 metros de altura, equivale a um prédio de 3 andares. Então, você imagina aí um apartamentozinho de 3 andares, grande, alto, onde tinha ali aqueles elementos do santo e santo dos santos. E em volta, toda a estrutura humana de bronze e tal. Então, aquilo dava magnificência do templo. Mas não era o prédio em si, o prédio não era tão grandão assim. Não sei se já parou para pensar nisso, mas está escrito aqui, né?